Oi, alunos, tudo bem? Sou o professor Cristiano Souza e trago para vocês hoje uma trilha de aprofundamento de história com um tema bastante relevante para a nossa sociedade. Olha só, ações individuais e coletivas para a preservação do meio ambiente. O que você, colegas, sua família, a comunidade pode fazer sobre este tema que é tão relevante para a vida, para a sobrevivência na Terra, para o bem-estar das comunidades. Vamos hoje perceber que ações podemos estar desenvolvendo aí para preservar o nosso meio ambiente, algo que é tão vital para o bem-estar das sociedades aí, ok? Então, olha só, observa primeiramente essa imagem aí. Tá vendo? O que você percebe nessa imagem? Fala aí. Pode falar. Fala aí na sala, fala com seus colegas. O que você percebe aí na imagem? Fala, gente. Fala alguma coisa. Muito bem, ok. Vamos entender então como podemos colaborar para a preservação do meio ambiente nessa trilha, nesta aula aqui hoje. Gente, nós temos ações que são individuais e temos ações que são coletivas. Observa, a redução do consumo de plástico é algo vital e algo preocupante, não é? Existem hoje já, inclusive, supermercados que adotam sacolas plásticas biodegradáveis. Já viram isso? Elas demoram bem menos tempo para se decompor no meio ambiente. Ao contrário do plástico comum, que leva aí até entre 400 e 600 anos para se decompor no meio ambiente. Então, o plástico hoje é um problema. Você percebe que o plástico está em todo lugar, não é? Ele vem principalmente do petróleo e ele está em todo lugar, em todos os produtos. Você com certeza está visualizando aí ao seu redor. Observa aí, dá uma analisada ao seu redor. Tem algo de plástico ou muitas coisas de plástico. Então, o plástico é um problema. A redução do consumo de plástico por plásticos biodegradáveis ou até outras soluções, não é? Recicláveis, torna-se aí fundamental para a preservação do meio ambiente. Outra coisa, economia de energia e água. A economia de energia e água também é vital, até porque, pessoal, água tratada não é acessível a todos no nosso país, nós sabemos disso. Não é? Tem comunidades aí que não tem saneamento, não tem água tratada e o desperdício faz com que nós tenhamos aí cada vez mais problemas de abastecimento em determinadas regiões. Então, há um desperdício, é necessário energia para produzir aí uma água tratada que chega às suas torneiras. Dessa forma, pessoal, em um efeito cascata, onde precisamos poluir o ambiente ou inundar grandes áreas para produzir energia, para fazer com que a água tratada chegue às torneiras, é um efeito, pessoal, que acaba trazendo danos ao meio ambiente. Então, precisamos economizar energia e água. Outra coisa que podemos fazer, observa aí, ó, é o consumo consciente. Por quê? Consumir indiscriminadamente gera o quê? Consumir como se não houvesse amanhã gera o quê? Falem aí. Lixo, muito bem. Excesso de lixo. E onde vão parar essas sucatas? Esses produtos que se tornam obsoletos rapidamente. Onde vai parar o lixo? No meio ambiente. Aí acaba poluindo lençóis freáticos, né, fontes de água, acaba poluindo o solo, gerando grandes transtornos. Não é verdade? Observa aí que nós precisamos, então, de soluções, não é, de transporte sustentável. Transporte sustentável que utilizem cada vez mais combustíveis renováveis. Tá? Um exemplo, o etanol.
O etanol ele é um combustível que basicamente depois de sua queima nos automóveis se transforma basicamente em água. É uma fonte renovável, ok? Ao contrário da gasolina, por exemplo, que é um combustível fóssil, que gera monóxido, dióxido de carbono e que polui o meio ambiente, polui o ar, polui a atmosfera. Tá? Há uma discussão hoje em dia sobre, por exemplo, veículos elétricos, são uma alternativa. Todavia, para se ter uma grande frota de veículos elétricos, tem que investir em matrizes energéticas, né, para produzir toda essa energia. E aí, na produção dessa energia, nós precisamos também ser conscientes, não é? Ter uma produção mais limpa, porque se a produção de energia for suja, não adianta ter uma grande frota elétrica, porque está produzindo energia elétrica para abastecer esses veículos de forma que danifica o meio ambiente, prejudica o meio ambiente. Então, acaba não compensando, ok? Há que se fazer uma reflexão sobre tudo isso. Maravilha, pessoal? Observem aí que a educação ambiental nas escolas e nas comunidades acaba sendo algo indispensável hoje para que nós podamos nos conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Para que possamos entender cada vez mais, não só nós, como nossos amigos, nossos parentes, entenderem aí a real necessidade de preservar algo que faz parte da nossa vida, aliás, que é indispensável para a nossa vida, que é o meio ambiente que nos rodeia. Então nós precisamos de projetos de reflorestamento, precisamos de movimentos ambientais e ONGs que de fato estejam enganjadas com esse tema. Precisamos, obviamente, do Estado, precisamos de políticas públicas e leis ambientais mais severas que possam punir aqueles que deliberadamente degradam o meio ambiente, incendeiam florestas, poluem o solo, poluem a água. Precisamos de leis mais rígidas e que possam ser aplicadas nesse contexto aí, ok? Então, percebemos aí, não é, hoje, que ações individuais e coletivas são fundamentais para reduzir impactos ambientais. Então, nós precisamos reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o consumo abusivo, não é, sem critérios, reutilizar e reciclar tudo que for possível. Precisamos economizar energia, até porque, sobretudo, o Brasil ainda não tem grandes investimentos em fontes sustentáveis de energia, então acaba se degradando a natureza para produzir energia cada vez mais. Precisamos consumir de forma mais consciente, de forma principalmente a gerar menos detritos que vão poluir o meio ambiente. E precisamos da participação de todos, gente. De todos na sociedade, nas comunidades, para que todos juntos, de maneira clara, possamos estar aí enganjados na preservação de tudo aquilo que nos rodeia, né, do nosso meio ambiente. Tudo bem? Ficou claro? Assista novamente, revise, aprofunde-se nesse tema, tá? É um tema que constantemente vem sendo cobrado aí para se escrever sobre ele, então é bom estar antenado sobre essa perspectiva ambiental, ok? Eu te vejo em um próximo momento, em um próximo encontro. Espero que tenha sido satisfatório e até mais.